Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hatha Yoga Anushasanam. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que estamos gravando, apresentando algumas reflexões tendo como base 3 questionamentos: o que, por quê e como. O primeiro vídeo falamos sobre yoga, então respondemos o que é yoga, o porquê de se praticar, de se estudar yoga e como trilhar esse caminho do yoga. E o tema hoje é Hatha Yoga. Então, o que é Hatha Yoga? A gente pode começar as reflexões pelo sentido da palavra. Hatha pode significar força, vigor. Se a gente divide a palavra Hatha em 2 sílabas, temos Ha, simbolizando o sol, Ta, simbolizando a lua. Então já temos aí um indício de que essa tradição também, assim como todo o contexto do yoga, busca um ponto de equilíbrio. Aqui a gente pode trazer o denso com o sutil, o masculino, o feminino, Shiva enquanto consciência, Shakti enquanto energia primordial. Mas isso se dá de uma forma muito especial, olhando para o corpo como o principal veículo, principal instrumento de busca desse ponto de equilíbrio. E para a gente entender melhor isso, vamos olhar para o contexto sócio-histórico do surgimento do Hatha Yoga. Antes de entrar na parte histórica mesmo, a gente pode dar uma passeada na parte mitológica. É dito que o Hatha Yoga foi transmitido pela primeira vez por Shiva. Shiva resolveu transmitir os conhecimentos do Hatha Yoga para Parvati, sua consorte. E para isso ele escolheu um lago distante de tudo e com um barco ele foi até o centro do lago e envolveu esse barco com uma bolha luminosa de proteção e afundou esse barco no fundo do lago. Lá nas profundezas do lago ele começou o ensinamento do Hatha Yoga para Parvati. Nesse mesmo lago tinha um rapaz chamado Matsyendra que estava ali pescando. Ele era conhecido por ser um rapaz muito correto, muito alinhado ao Dharma. E nesse momento em que ele estava pescando, apareceu ali um desses animais mitológicos fantásticos, né, das histórias indianas antigas, que era um peixe gigante. Esse peixe gigante puxou ele e engoliu. E ali a barriga do peixe virou a morada temporária de Matsyendra. E esse peixe ele foi atraído por essa luz, dessa bolha de proteção ali de Shiva, e chegou muito próximo, num ponto em que Matsyendra conseguia ouvir os ensinamentos de Shiva. E Shiva, então, num determinado momento, percebendo a sua esposa ali um tanto quanto entediada, perguntou para ela: "Você está me ouvindo?" E lá dentro da barriga do peixe, Matsyendra respondeu: "Sim." E Shiva, então, usou seu terceiro olho para enxergar o que tinha ali dentro e viu o rapaz. E percebeu que ele era ali um discípulo sincero. E assim ele foi considerado o primeiro discípulo, o primeiro homem que recebeu esse conhecimento. E depois, posteriormente, Matsyendra, já um yogi realizado, ele transmitiu seus conhecimentos para o seu primeiro discípulo chamado Goraksha, que também tem uma história bem peculiar, em outro momento eu posso contar. Mas esse rapaz era muito especial e se transformou num grande yogi, que inclusive dizem até que superou Matsyendra em habilidades e conhecimentos. Então é dito que a tradição do Hatha Yoga começa com esses 2 professores, Matsyendra e Goraksha, e aí depois uma grande e contínua sucessão de transmissão de conhecimento entre mestre e discípulo. Essa é uma historinha, existem outras também, outras versões inclusive, mas olhando agora para o contexto sociocultural, sociohistórico da Índia, é dito que aproximadamente ali no século VI depois de Cristo, e lembrando que essas datas são sempre aproximadas,
floresceu na Índia um movimento multifacetado de caráter popular que ficou conhecido como Tantra e posteriormente Tantrismo. Esse era um movimento que buscava sacralizar a experiência mundana, simplificadamente falando, né? E isso influenciou diversas áreas de conhecimento, como a literatura, a arquitetura, as artes e a visão que se tinha sobre espiritualidade. E para puxar já o gancho para o Hatha Yoga, se eles estavam buscando de uma forma vivencial, experiencial, democrática, trazer uma nova visão de espiritualidade mais palpável, nada mais coerente do que olhar para o corpo como o principal instrumento, o principal veículo de manifestação, de expressão dessa transformação que estava sendo proposta. Então, tem-se 3 visões principais de corpo a partir da tradição do Tantra. O corpo sagrado, então o corpo era visto como um templo no qual habitava o divino, então era merecedor de reverência, de respeito, de cuidados. Inclusive, em tradições anteriores, em textos escritos por brahmanes, sacerdotes, o corpo era visto como um saco mal cheiroso de pele, ossos, carne e secreções. Esse corpo ele é totalmente ressignificado no contexto do Hatha Yoga. Então, começando com o corpo sagrado, visto como um templo, merecedor de reverência e cuidado. Corpo universo. Então, é dito que em cada célula do nosso corpo está a sabedoria universal. E, nesse sentido, o nosso corpo é visto como um microcosmo em semelhança com o macrocosmo. Tem uma frase de um Tantra que diz: o que está aqui está lá, o que não está aqui não está em parte alguma, evidenciando essa ideia de completude do nosso corpo. E o corpo diamante, um corpo que deve ser purificado, fortalecido, para que tenha condições de sustentar o sutil que nele habita, para que possa ser o assento do verdadeiro eu. Muito bem, então essas 3 visões de corpo no tantrismo influencia a construção, a sistematização da tradição do Hatha Yoga. O que não quer dizer que o Hatha Yoga não era praticado antes, as técnicas, os conhecimentos do Hatha Yoga não eram praticados antes, mas ele começa a ser sistematizado enquanto uma tradição, enquanto prática, a partir desse movimento do tantrismo. Então aqui a gente começa a responder o porquê de existir uma tradição como essa no contexto do yoga. E a gente já começou a responder isso na reflexão anterior, né, na pergunta anterior. E eu posso apresentar para vocês aqui 2 caminhos para responder o porquê. O primeiro é: o corpo está sendo ressignificado. O corpo está sendo visto como algo sagrado, algo que tem um papel importantíssimo no crescimento espiritual. Então, nada mais coerente do que desenvolver um caminho, né, composto ali por diversas técnicas psicofísicas para trazer vitalidade para esse corpo, para purificar esse corpo, fortalecer, flexibilizar e tornar esse corpo receptivo aos aspectos mais sutis do yoga. E também para trazer também essa ideia de que o yoga, enquanto uma prática vivencial, experiencial, tangível, e não uma prática elitista, distante. E um outro caminho, os antigos yogis perceberam que para adentrar nesse processo meditativo, nos aspectos mais sutis do yoga, era necessário uma certa preparação. Talvez você já tenha percebido isso ao sentar para meditar sem uma preparação corporal adequada. Muito provavelmente você vai sentir alguns incômodos, alguns desconfortos. E se você faz uma preparação, trazendo um pouco de alongamento, trazendo um fortalecimento para, por exemplo, a musculatura que envolve a sua coluna, né, estabelecendo uma boa base, né, trazendo tornando o corpo um campo receptivo para a meditação, isso torna a meditação, um processo meditativo mais consciente, talvez. Então, os antigos yogis criaram uma metodologia muito bem definida, com técnicas que vão do denso para o sutil, progressivamente. E aí a gente começa a responder a terceira pergunta: como? A tradição do Hatha Yoga conta com uma literatura específica, clássica, que são conhecidos como os tratados clássicos do Hatha Yoga. Esses tratados, eles
foram escritos provavelmente próximo ali ao século XV, século XVII, mas provavelmente já eram transmitidos oralmente muito antes disso. Eu posso até citar alguns textos aqui, alguns livros, como o Goraksha Padati, o Goraksha Shataka, Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, Shiva Samhita. São todos textos geralmente ali num formato do mestre transmitindo os conhecimentos para o discípulo, e que são textos organizados didaticamente com uma metodologia que começa ali por aquilo que é mais tangível. Então, geralmente começa com asana, as posturas, o Gheranda Samhita começa com Shatkarma, que são as purificações, o que eu acho bem coerente, porque você vai começar purificando, limpando o seu corpo para que ele se torne receptivo para o que vai vir depois. Então ele vai apresentar lá várias técnicas de limpeza, limpeza das vias aéreas, limpeza do sistema digestório, do sistema do trato gastroesofágico, enfim. São diversas limpezas que em algum momento pode parecer estranho, mas que naquele contexto fazia sentido. E que, imagina, aqueles antigos yogis que tinham uma vida simples, né, natural, já viam essa necessidade de limpar-se, não só externamente, mas internamente. Imagina a gente hoje em dia com essa vida muito menos regrada que eles tinham, com uma alimentação ruim, enfim. Acho que hoje a gente tem muito mais motivos para exercitar essas técnicas de limpeza, de purificação, do que se tinha antigamente. E aí temos asana, as posturas psicofísicas do Hatha Yoga. Asana foi visto anteriormente no tratado Yoga Sutra como uma postura meditativa, né? Uma postura para sentar e meditar. No contexto do Hatha Yoga, ganha essa conotação de posturas psicofísicas que vão auxiliar a trazer, melhorar algumas capacidades físicas, algumas habilidades motoras, para tornar o corpo um veículo adequado nesse progresso dentro do caminho do yoga. E aí, então, nesses textos vai ser apresentada uma série de posturas, vai variar o número de posturas de texto para texto, então vamos ter textos apresentando até 32 posturas, outros textos do Hatha Yoga que apresentam apenas 2, 4 posturas. Mas é interessante a gente notar que existem duas posturas que são comuns a todas essas que aparecem, tanto no texto que tem 32, quanto no texto que tem 2 posturas. E aí a gente pode pensar, deve ser Shirshasana, na postura invertida, ou deve ser Shavasana, na postura de relaxamento. E não, são 2 posturas meditativas, Padmasana e Siddhasana. Então nisso a gente já vê a importância que também no contexto do Hatha Yoga se dá ao processo meditativo. Depois de asana, eles geralmente vão apresentar ali um capítulo para mudra, e dentro de mudra vai aparecer os bandhas também. Mudra, no contexto do Hatha Yoga, tem mais relação com gestos corporais, ações corporais, diferente do que a gente conhece hoje em dia aqui no Ocidente e no Oriente também, como o mudra enquanto gestos manuais, né? Gestos feitos com as mãos, que também é uma expressão de mudra. Mas no contexto do Hatha Yoga, o mudra ele é um gesto corporal que direciona, canaliza a nossa energia vital para pontos específicos, com uma intenção específica também. Então, por isso, é um pouco mais sutil que asana. O asana busca ali uma certa neutralidade, né? Um equilíbrio, né? Corpo, mente, respiração. O mudra ele já vai trazer esse aspecto um pouco mais sutil. E depois de mudra, fica mais sutil ainda. A gente vai para pranayama, que é a expansão ou a fluidez da nossa energia vital. Os antigos yogis perceberam que a melhor forma de trabalhar com essa expansão da energia vital era através de técnicas respiratórias. Então no Hatha Yoga vai ser mostrado isso, uma fisiologia sutil, uma anatomia sutil, demonstrando a importância dos pranayamas para desobstruir os nossos canais energéticos, os nadis, e fazer com que esse prana flua adequadamente no corpo sutil. E depois de pranayama, geralmente, cada texto à sua maneira vai conduzir para o processo meditativo, né? Que no texto de Patanjali ele vai chamar de samyama. Então vai ser apresentado algumas técnicas meditativas, um processo, então vai ter ali, pode aparecer pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, assim como apareceu no Yoga Sutra, isso também pode se repetir no contexto do Hatha Yoga. Então samadhi, esse estado de integração, de comunhão, também é o caminho final do praticante de Hatha Yoga.
E aqui temos mais um ponto importante, que é o progresso, o aprofundamento da prática do Hatha Yoga, ou como alguns gostam de chamar, a prática avançada de Hatha Yoga, digamos assim. E geralmente as pessoas vinculam práticas avançadas ou um aprofundamento na prática do Hatha Yoga à capacidade de realizar asanas complexos ou à capacidade de realizar muitos asanas. Isso é um indício de que a sua prática de asana está sendo bem explorada. Você está trazendo uma consistência para a sua prática de asana, e isso é bom, faz parte do caminho. O problema é você enxergar nisso um fim em si mesmo, achar que o asana ele tem um fim em si mesmo. E no contexto do Hatha Yoga, o asana ele é importante, mas ele é um estágio de progresso. Conforme você vai progredindo na sua prática de asana, você vai adentrando em outros campos mais sutis e que inevitavelmente deve conduzir você para o processo meditativo. E é aí que a gente vê o progresso da prática do Hatha Yoga. O progresso se dá pelo aprofundamento da sua prática, do seu processo meditativo. Além disso, um outro ponto que eu queria abordar aqui é essa grande explosão, né, de linhas, de vertentes que se dizem baseadas no Hatha Yoga, porque tem ali na sua estrutura a prática corporal. Talvez a gente encontre aí adaptações, vertentes que façam sentido para o contexto que a gente vive hoje em dia e que não distorcem a proposta inicial do Hatha Yoga. Mas a gente também vai encontrar outras vertentes que estão muito distantes do que o Hatha Yoga propõe em sua essência. E aí a gente vai criando um olhar um pouco mais claro, mais lúcido para discernir o que é Hatha Yoga e uma possível adaptação coerente e o que não é Hatha Yoga e é uma distorção, muito provavelmente para atender uma demanda mercadológica e pessoal. Então é isso, espero que possa ter contribuído para o conhecimento de vocês. E se fez sentido aqui o que foi exposto, eu peço a sua contribuição na divulgação, né, ajudando a expandir esse conhecimento, esse material, divulgando aí o link nos seus contatos de WhatsApp, assinando aí o nosso canal e divulgando nas suas redes sociais. Tudo isso ajuda a gente bastante a continuar produzindo materiais assim, sempre alinhados aos princípios, à essência do yoga. Então eu fico por aqui por hoje, espero que todos estejam aí bem, em segurança e em paz. Om Namah Shivaya, Shivoham, Shivoham.